E o meu desejo e a minha oração, e eu estava orando por esse dia, por esse encontro, por essa noite, é que o Senhor, de verdade, gere em cada um dos homens que aqui estão, a começar por mim mesmo, mudanças reais, de modo que nós possamos conduzir nosso casamento e nossas famílias de acordo com o ideal de Deus e a vontade que Ele expressamente tem estabelecido para as suas famílias. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis. Faremos a leitura do capítulo 3, verso 1, e seguiremos a nossa leitura. E à medida que eu for pontuando alguns desses textos, quero pedir ajuda aos irmãos aí da mídia, para que possam estar colocando aqui na tela esses textos que nós vamos ler. Ainda que eu entenda que haja necessidade de pregar mais diretamente, ou melhor, qualquer de outra maneira, pregar de maneira mais dinâmica e contínua, eu tenho uma proposta razoavelmente diferente daquela que convencionalmente eu faço e trago. Então é muito provável que eu pregue hoje de maneira um pouco mais expositiva, um pouco mais didática, diferente daquilo que vocês estão acostumados a me ver. Mas eu não consigo me manter tanto tempo de maneira pedagógica como professor, porque eu sou pentecostal. Mas o meu desejo é que nós tenhamos um tempo pedagógico, porque o assunto, o tema, o conteúdo, ele requer de nós uma atenção especial à luz daquilo que nós vamos estar pontuando aqui nessa noite. Eu espero que os corações de vocês estejam prontos para isso. E a quantidade de mulheres que eu vejo nesse culto me faz pensar de que elas estão realmente muito interessadas em fazer com que vocês ouçam aquilo que eu, enquanto pastor, tenho a dizer para vocês. Quais foram os maridos que vieram empurrados nessa noite? Ninguém vai se denunciar, né, Popo? Vai se denunciar. Mas eu sei que há uma dose, obviamente, de incentivo e encorajamento das nossas irmãs para que vocês, maridos, estivessem. Mas tudo que eu disser aqui, não direi de mim mesmo. Direi do Senhor. Então, se você, homem, ouvir, e alguma coisa das quais eu disser, você ouvir, não seja relativamente agradável, razoavelmente agradável para você, não se aborreça comigo, se aborreça com o Senhor. Amém? Diz assim o texto. Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu acredito que a boa parte dos que estão aqui já tiveram a oportunidade de assistir o filme O Resgate do Soldado Ryan. Sim ou não? Se não a totalidade, uma boa parte dos irmãos já o assistiram. Afinal, é um filme que ganhou muitos Oscars. Um filme que teve participações significativas
de atores conceituados de Hollywood. E isso se tornou o suficiente, ou é o suficiente, para que ao menos nós tenhamos o interesse de assistir. Mas o ponto que eu quero tratar a respeito desse filme é que há uma cena especialmente emblemática. É claro que o filme ele é repleto de cenas muito fortes, diálogos profundos, mas é uma cena especialmente importante dentro do quadro geral do filme e que a gente vai encontrar nas partes finais desse filme. Tom Hanks, que interpreta o personagem John Miller, ele precisa cumprir uma missão que lhe foi dada, que é resgatar o soldado Ryan. Isso acontece nas partes finais do filme. Ele, enfim, encontra o soldado. Há uma certa dificuldade para que ele cumpra a sua missão, porque Ryan ele não quer voltar com John Miller. Há um certo conflito e eles decidem ficar. Isto porque o pelotão de Ryan precisa defender uma das únicas duas pontes que restam para o tráfico de pelotões. Sejam americanos e aliados, sejam nazistas. Eles decidem ficar. E então chega a cena do filme. E nesse momento é dada a um personagem, o soldado Upham, a responsabilidade de ficar com as munições e abastecer todos os seus companheiros à medida que houver a urgência de eles terem que precisar dessas munições. E de repente ele ouve um grito de um de seus companheiros que estão no segundo andar de uma casa, lembrando que agora esse lugar está repleto de soldados, fumaça por todo canto, tiro por todo lugar. E ele precisa correr de um lado para o outro e precisa encontrar agora Mellish, que é quem o chama. E quando se espera que Upham, ouvindo o socorro de seu amigo Mellish, suba para socorrê-lo, ele fica na escada. E a única coisa que ele faz é ouvir os gritos de seu amigo, que está agora, e essa cena é uma cena angustiante, uma cena delicada, em que ele está sendo lentamente sufocado pelo soldado nazista, pronto a morrer. E Upham está ali, ouvindo tudo, mas paralisado pelo medo e não fazendo a única coisa que deveria fazer, que era socorrer o seu amigo. Ele está inerte, parado, paralisado pelo medo. Seus dois companheiros morrem e ele vê descendo pela escada o soldado nazista que nada faz com ele. Afinal, fazer o quê com Upham se ele mesmo não aspira a qualquer tipo de ameaça contra a vida desse soldado nazista? É um covarde. E essa cena do filme, ela é uma boa história para introduzir aquilo que nós estamos vendo e encontrando no texto de Gênesis capítulo 3. Porque assim como a cena do filme do soldado, o resgate do soldado Ryan, nós também temos um Adão à semelhança de Upham. Ele está ali. Ele está vendo tudo, ouvindo tudo e não fazendo absolutamente nada. Ele só tinha um dever a cumprir: ser o guardião da verdade. Ser o baluarte de sua família. Ser a segurança deste lar e desta primeira família que Deus idealizou em amor, lembrando que tudo que Deus havia feito era bom. E tendo feito o homem, ele diz que era muito bom o que ele
declara em sua palavra ser a coroa de sua criação. E ele cria todas as coisas não por mero capricho, vaidade, orgulho ou algum pequeno narcisismo. O que ele faz pelo transbordar da sua glória, o transbordar do seu amor, porque não quer reter apenas para si a comunhão que ele gozava com o Filho e com o Espírito, mas quer fazer com que o homem também goze, participe da beleza, do bem, da maravilha da comunhão que ele tinha. Afinal, o que nós encontramos no texto é que Deus fazia questão de caminhar com um homem todos os dias no fim da tarde. A companhia de uma brisa suave, fresca, tendo diante de si um maravilhoso pôr do sol. Mas Adão está ali. Ele ouve a conversa entre a serpente e Eva, ele vê o engano, ele entende o risco, mas ele não faz nada, ele não lidera, ele não fala, ele se cala. E o seu pecado traz terríveis consequências, não apenas para si mesmo, traz terríveis consequências para o seu casamento, traz terríveis consequências para a sua família, traz terríveis consequências para a criação, e o seu silêncio tem um custo muito alto. E é exatamente isso que eu quero pensar com vocês, homens, com testemunho das suas mulheres que estão aqui e que certamente serão as principais pessoas a lhes cobrarem após essa noite maravilhosa que nós aqui teremos. E eu quero pensar sobre as implicações do silêncio de Adão e reconhecer o silêncio e a omissão masculina como um pecado, mas não apenas apresentar um problema para nós, hoje dividir esse problema com a gente, mas também pensar no Evangelho como a verdadeira solução para esse terrível pecado. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre o chamado de Adão. E eu creio que você concorda comigo que mais do que ontem, hoje, nós vivemos uma grave crise na masculinidade de nossos homens. Vivemos uma crise masculina acentuada, patente, visível, e que precisa, à luz do Evangelho, ser resgatada, mas, sobretudo, fazer com que cada homem bíblico, cada homem cristão, venha para o lugar que Deus designou que eles ocupassem. E uma das razões pelas quais homens vivem em crise, e recentemente eu vi isso, e eu gosto de acompanhar o trabalho do profissional Juarez, que resgata a identidade dos homens através de uma barba e de um penteado que fique adequado à sua imagem. E não há nada mais feminino do que resgatar a identidade de um homem através da sua barba e do seu penteado. E eu vi quando ele revelou a barba e penteado desse homem, e esse homem danou a chorar como uma criança, porque estava descobrindo a sua identidade. Não há nada mais diabólico e antimasculino do que isso. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa crise, mas uma das razões que eu acredito que muitos dos homens estão vivendo crises na sua identidade é porque não olha a sua identidade a partir da identidade que Deus estabeleceu nas Escrituras. Em primeiro lugar, Deus nos fez homens. E após nos fazer homens, Ele nos tornou maridos. E após nos tornar maridos, Ele nos fez pais. Essas são as três principais razões para que todo homem deixe as suas crises. Abandone as suas fragilidades emocionais internas. Não que elas não existam, elas estão ali.
mas estão ali para serem combatidas, estão ali para serem enfrentadas, estão ali para serem tratadas. E a única maneira de tratarmos as nossas crises é por meio do conhecimento do Evangelho, é por meio da palavra de Deus. Se existe algo que acaba com a crise de um homem, em primeiro lugar, é saber que ele tem uma mulher. E talvez alguém, ouvindo isso, entenda ou diga, poxa, como que pode a crise dele se resolver na mulher, quando na verdade a mulher dele que deveria gerar mais crise? Minha mulher está aqui, ela me dá muitas crises, graças a Deus. Crises de raiva, né, irmão? As nossas mulheres, elas não estão para nós, para aumentarem as nossas crises. Pelo contrário, elas estão para acentuar, valorizar e empoderar a nossa liderança. Se você tem uma esposa em crise, significa que Deus está querendo te levantar como um pastor em sua casa. E não como um menino que corre voltando para a casa de seus pais. Se existe outra coisa mais antimasculina, é o homem que, em uma crise com sua esposa, deseja ir para a casa de seus pais. Não existe nada mais feminino, mais emasculado do que um homem que se comporta como um menino. Então a nossa identidade, ela precisa, em primeiro lugar, partir do lugar do nosso chamado, da nossa vocação masculina. Deus te fez homem como um homem, você precisa se comportar como um homem. Em segundo lugar, Deus te fez para ser um marido. E se você, que me ouve homem e está solteiro, entenda, Deus te chamou para ser marido. Não há nada mais valoroso, heróico, do que um homem que decide formar uma família. Deixar de responsabilizar-se por si mesmo, mas se responsabilizar por uma mulher e por muitos filhos. É bênção de Deus isso para nós. Se não fosse, ele não teria feito a família. E este é o lugar de ponto de partida para cada um de nós. Mas, olhando para o texto do capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, nós encontramos o texto dizendo, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então veja que no chamado de Deus ao homem, consoante a sua masculinidade, consoante ao seu casamento, consoante a sua família, Deus deu a ele uma missão. E, consequentemente, a isso, não somente a ele, mas a todos os homens que aqui estão e ouvem, Deus nos deu uma missão. E nesta missão, Deus nos chama, em primeiro lugar, para trabalhar, em segundo lugar, para proteger e, em terceiro lugar, para prover. Trabalhar, proteger, obedecer. E são essas as primeiras coisas que precisam orbitar a mente de todo homem. Que ele nos deu uma missão. E nessa missão o Senhor nos chamou para trabalhar, proteger e obedecer. E isto foi dado por Deus por ordens expressas e diretas. Deus falou diretamente para Adão.
Deus não terceirizou a sua vocação. Ele não envolveu a mulher no processo. Não lhe pediu seus conselhos. Nem mesmo a tornou a sua mensageira. Mas Deus diretamente disse essas palavras a Adão. E nessa missão, Adão recebe algumas responsabilidades. Ele passa agora a ter alguns compromissos que ele precisa exercer como homem, como marido e como pai. E essas responsabilidades não são apenas de Adão, essas responsabilidades são de todos os homens, e especialmente do homem bíblico, especialmente do homem cristão. E essas responsabilidades atribuídas a ele envolvem 3 dimensões. A primeira, o ensino. A segunda, o cuidado. E a terceira, a intercessão ou oração. Quando Deus dá a Adão as razões pelas quais ele deve se descobrir nessa identidade enquanto homem, ele atribui a essa identidade responsabilidades que envolvem o ensino de sua esposa, o ensino de seus filhos. Colocando de outra maneira, é responsabilidade de todo homem cristão discipular a sua casa. Deus não deu isso às nossas mulheres. Deus deu isso aos homens. Foi Deus quem disse a Adão, e uma vez mais, diz a nós nessa noite, que o sentar-se à mesa não é uma ação de nossas mulheres, mas é uma ação de nós, homens. Somos nós que trazemos a nossa família para sentar à mesa, para que neste altar que Deus estabeleceu para o tempo que se chama hoje, nós ali neste altar possamos então invocar o nome do Senhor através da leitura da sua palavra e através da oração intercessória, porque somos nós a orarmos pelas nossas esposas e a orarmos pelos nossos filhos. O nosso trabalho, as nossas vocações profissionais, elas são importantes, mas elas não vêm antes das responsabilidades que Deus nos confiou. Antes que você corra apressadamente para cumprir com a hora do seu trabalho, deve urgir em seu coração como uma chama que vem do alto, para assentar-se uma hora mais cedo com sua esposa e filhos e ali fazerem menção do nome do Senhor, ensinando o Santo Evangelho e fazendo com que os seus filhos aprendam o caminho do temor ao Senhor. Você, homem que me ouve, você tem 3 coisas básicas a fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é se ocupar com o ensino de sua casa. E você não precisa saber teologia para isso. Você não precisa se formar em algum seminário ou faculdade teológica para isso. Você só precisa temer o Senhor. E abrir a Bíblia e lê-la para sua esposa e seus filhos. Você tem uma segunda única coisa a fazer, que é cuidar da sua família. Em primeiro lugar, cuidar da sua esposa. E lamento o fato de hoje ver quantos homens dão mais atenção para os seus filhos e pouca atenção para as suas esposas. Porque essa não é a hierarquia do Gênesis. Não há pessoa mais importante nesta vida, homem casado, do que a sua esposa. Ela é mais importante do que seus filhos. Porque seus filhos vão crescer e vão te abandonar, mas ela permanecerá ao seu lado para todo sempre. Esse é o mandato de Deus, a ordem de Deus para o casamento. Mas cuidamos tanto de nossos filhos
que negligenciamos completamente as necessidades emocionais, físicas de nossas esposas. E a pergunta que eu faço a cada um dos senhores: qual foi a última vez que você ouviu sua esposa com atenção sem que o seu celular estivesse em suas mãos? Sem que você estivesse assistindo uma TV? Devemos, como ensina o apóstolo Paulo, cuidar delas como a parte mais frágil de nosso relacionamento. E mais frágil não tem apenas uma conotação de fragilidade física, mas uma conotação de necessidades espirituais e emocionais. E a terceira e única coisa que você tem a fazer, e que é a coisa mais importante, e deve, na verdade, ser a coisa mais importante da sua vida, é orar por sua casa. Interceder por sua esposa e interceder pelos seus filhos. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou com a sua família? Qual foi a última vez que os seus filhos te encontraram homem de joelhos dobrados? Quando foi que os seus filhos ouviram você intercedendo por sua mulher e falando, chamando ela pelo seu nome? Mas tornamos tantas coisas mais importantes do que as nossas atribuições. E talvez esse seja o principal motivo de por que as nossas casas estão como estão hoje. Por que o nosso casamento encontra-se no lugar que se encontra hoje? Se nós falharmos nessas três coisas tão básicas, nós teremos falhado em absolutamente tudo. Se falharmos nessas três coisas, nós teremos falhado em tudo. E não haverá resultados como da sua empresa, conquistas como dentro do seu trabalho ou na universidade, que possam substituir o sentimento de ter falhado com a sua família. E agora, é óbvio que, à medida que nós negligenciamos e falhamos, estarmos sujeitos a experimentarmos, termos acesso a consequências que antes nós não havíamos mensurado, nós não havíamos medido, nós não havíamos nem mesmo imaginado. Mas antes de falar sobre essas consequências, eu quero dizer a cada um de vocês, homens, Deus continua chamando homens para liderar com amor e responsabilidade. Deus continua chamando. E o fato de isto ser uma verdade é que nessa noite, a primeira igreja batista de Barra Mansa está abrindo no calendário de sua igreja, dentro de um período de uma semana, uma quinta onde você, homem, tem a oportunidade de ser resgatado a este lugar. O Senhor continua chamando homens para liderar com amor e responsabilidade. Isto precisa chamar a sua atenção. E Deus não quer que você lidere em amor e com responsabilidade. Somente nos lugares que lhes são inconvenientes. Não, não, não. Existem 3 lugares que Deus está chamando os homens e os homens desta igreja a ocuparem. Deus quer que nós lideremos com amor e responsabilidade dentro do nosso lar, na igreja e na sociedade. Ele quer que homens se levantem, em primeiro lugar, dentro de suas casas. Ele quer que homens se levantem. E como foi dito aqui pelo nosso irmão que me antecedeu, ele quer levantar homens dentro de suas igrejas. E Deus quer levantar homens nessa sociedade caída, corrupta, onde todos os valores estão sendo frequentemente distorcidos. Mas o silêncio de Adão
assim como o silêncio de todo homem, vai lhe custar muito caro. Não pense que não há um preço a pagar pela nossa omissão. Pelo contrário, sim, a nossa omissão nos dará resultados terríveis e nos custará muito caro. Veja o versículo 6, a parte ao que diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Esse texto é um texto tão simples, mas ele é trágico na sua simplicidade. Terrivelmente trágico na sua simplicidade. Porque quando olhamos para esse texto, nós não vemos resistência e nem mesmo vemos guerra. Nós não vemos um homem se interpor entre sua mulher e a serpente, que agora a seduz a fim de fazer o que não deveria fazer. É por isso que esse texto ele é tão trágico na sua simplicidade, porque a única coisa que nós temos é o silêncio de Adão, enquanto a serpente conversa com a sua mulher. E quantos de nós, homens, consideramos completamente normal determinados comportamentos de nossas esposas que deveriam exigir de nós um temor reverente em relação a essas coisas? E veja que eu não estou falando aqui da sedução de um homem para uma mulher. Mas eu estou falando de todo tipo de comportamento que contraria diretamente a vontade de Deus. O zelo pela sua glória e o zelo pelo seu nome. A maneira como Adão se comporta é a maneira como nós, homens, regularmente nos comportamos dentro de nossas casas, em profundo silêncio, fazendo concessões a respeito do que não deveria receber da nossa parte concessão alguma. Adão estava presente, mas ele não agiu. Ele estava ali e não disse absolutamente nada. Ele viu Eva sendo enganada e não a protegeu. Ele viu o engano, ele viu o erro, mas não fez absolutamente nada. E no seu silêncio e na sua omissão, ele falhou como líder, ele falhou como sacerdote e ele falhou como homem. As 3 dimensões de sua responsabilidade foram por ele negligenciadas. E as únicas coisas que ele deveria ser e não foi ser um líder para a sua esposa. Foi ser um sacerdote para a sua casa. Foi ser um homem para a sua mulher. E quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós, homens, não somos o líder que nossa esposa e filhos precisam? Não somos o sacerdote que eles necessitam? E não somos os homens que deveriam inspirá-los? A desordem de nossa casa, que é a consequência do nosso silêncio e da nossa omissão, se dá a partir do momento que não ocupamos esse lugar. Que não chegamos a este lugar. Que não nos comportamos à medida da nossa vocação. E aquele que deveria liderar, lembrando o texto do capítulo 2 de Gênesis, aquele que deveria liderar e governar com benevolência a criação, é o mesmo que agora se submete à liderança maléfica de uma serpente. E as palavras de Deus para Adão foram exatamente essas: cultive e guarde.
E no primeiro momento em que ele deveria ser o guardião de sua casa, ele cede aos argumentos da maléfica serpente. Se nós não tornarmos a nossa vida, especialmente o nosso coração, um coração inteiramente espiritual, com cercas espirituais muito bem estabelecidas, qualquer coisa que for sugerida, qualquer palavra que for dada, qualquer argumento que pareça minimamente agradável, será o suficiente para corromper a nossa fé. E a serpente não precisou de muito, meus irmãos. Ela só precisou distorcer a verdade. O que significa dizer que nós, enquanto homens, nós não precisamos de muito para sermos enganados. Precisamos apenas relativizar a verdade de Deus. Mas a nossa missão, como já tenho dito, que nos custará tão caro, faz com que esse custo ele seja alto demais, no sentido de que ele vai gerar inevitavelmente consequências que nós amargaremos, talvez por um tempo, ou talvez por um longo período de tempo. E veja o que diz o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 7. E os seguintes: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim onde estavam. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Veja que uma das principais consequências do nosso silêncio e da nossa omissão é que seremos inevitavelmente cobrados a respeito das responsabilidades, ou melhor, da irresponsabilidade que tivemos em relação ao nosso lar. E isso fica claro no ato de Adão se esconder ao momento em que Deus só queria caminhar com ele. É óbvio que Deus já tinha conhecimento do pecado. É claro que ele sabia que eles já haviam se escondido. Mas o Deus que antes desejava caminhar é o mesmo que agora, em meio ao pecado, decide fazer mesmo. Apenas andar com quem ele criou. E a primeira reação que temos em relação ao pecado é nos escondermos, porque o que sentimos é pura vergonha. Não há quem, experimentando o pecado e desfrutando dele ou chafurdando nele, sinta glória em fazê-lo. Pelo contrário, a única coisa que nos consome é a vergonha. E não há pecados que cometamos que não nos faça sentir exatamente isto. Independente do peso e da medida que tenha, ele sempre gerará em nós vergonha, porque nós ofendemos a santidade de Deus. E se existe uma coisa que o ser humano faz muito bem, é justificar as suas ações se desculpando.
Isso é típico do ser humano. Isso não é só típico de homens. Isso também não é só típico de mulheres. Isso é típico do ser humano. Porque o que o texto, na sua sequência, nos mostra é exatamente a maneira como nós nos comportamos em relação à nossa negligência e pecado. Justifique a sua culpa, justifique o seu erro. Começando, em primeiro, em responsabilizar quem te acusa. E depois disso, alguém mais. É assim que fazemos. E veja que, quando o Senhor cobra Adão a respeito de suas responsabilidades, o que ele faz é culpar a Deus pela sua negligência. Adão, e aí? Comeu? Fez o que não deveria? Mas por quê? Ao invés de assumir a responsabilidade como homem, dizendo, Deus, eu errei. Falhei nas únicas coisas que não deveria. Não, ele culpa Deus, dizendo que foi a mulher que Deus deu a ele. E ele não só culpa Deus, ele culpa também a sua mulher. Isso aqui, preciso dizer, é típico de homem. Ele não só responsabiliza Deus por sua culpa, mas responsabiliza também sua mulher por sua culpa. E a única pessoa que ele deveria responsabilizar e culpar, que era ele mesmo, não faz, como nós vemos no versículo 12. O silêncio de Adão gerou medo, gerou vergonha, gerou fuga. E não só isso, como também gerou acusação. E o seu silêncio, o silêncio de Adão, virou acusação, virou defesa e ainda virou quebra de comunhão. Como tenho repetidas vezes dizendo a cada um de vocês, a nossa omissão e o nosso silêncio vai nos custar muito caro, porque vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo. E a pergunta que eu faço é: o quanto o seu silêncio e a sua omissão vale para você, homem, hoje? O quanto vale para você? O quanto vale permanecer ainda em silêncio? O quanto vale ainda esconder os seus pecados? Quanto vale ainda se manter negligente? Quanto vale ainda se manter distante? A resposta, você sabe qual é? Não valerá nada se no fim nós tivermos perdido mulher e filhos. E veja que coisa interessante. Adão agora fala sobre Eva de uma maneira completamente diferente. Porque o que nós vemos no capítulo 2, no versículo 22, é um Adão olhando para a sua mulher e de maneira muito apaixonada dizendo, esta afinal é osso dos meus ossos. O mesmo Adão que declara o primeiro poema registrado na história. O primeiro Adão que não tem vergonha de expor seus sentimentos e as suas emoções, dizendo o quanto ele está enamorado pelo que ele está vendo. É o mesmo agora que fala a respeito de sua mulher de uma maneira completamente diferente. Aquele que antes fazia juras de amor é o mesmo que faz terríveis acusações à sua mulher. O mesmo Adão que gritou em alto bom tom, esta afinal, é o mesmo que agora diz, a mulher que me deste como esposa. Conseguimos quase perceber o desprezo de Adão ao falar de sua mulher. E não é exatamente assim como nós nos comportamos em nossos lares, nas primeiras crises conjugais que nós temos.
Ou se não nas primeiras, nas segundas, nas terceiras e nas constantes. Não é assim que nós nos comportamos em relação às nossas esposas. Nos nossos momentos de desafios, somos capazes de demonstrarmos sermos os piores demônios que nossas esposas deveriam ter. Ao invés de termos ali, naquele lar, um anjo do Senhor que representa o próprio Cristo e tem em Cristo a sua verdadeira identidade. Temos a capacidade de não só nos comportarmos com grosseria, de respeito, violência, mas desprezo àquelas que Deus nos deu como parte mais frágil. Que deveriam ser para nós como nosso jardim, para cuidar e proteger delas. Mas como nós nos comportamos como homens? Nos comportamos como brutamontes. Conseguimos dar ocasião para sermos opositores de nossas mulheres, dando ocasião a Satanás e oportunidade para que o diabo cirande o nosso casamento, até que ele mesmo trabalhe para gerar uma ruptura definitiva em nossa relação. Devemos nos lembrar que antes de tudo, em Cristo Deus nos chamou no ministério da reconciliação e, portanto, é nosso trabalho resolver as nossas crises sem desprezo, sem violência, sem grosseria, mas a única coisa que deve estar presente no nosso trato é o mesmo amor doador que recebemos por pura graça de Deus em Jesus Cristo para nós, oferecendo às nossas mulheres e oferecendo aos nossos filhos. Precisamos aprender definitivamente que o silêncio espiritual, ele causará rachaduras em nossas famílias. E junto com essas rachaduras, ele também vai causar frieza no nosso relacionamento. E não somente isso, também vai promover a distância de Deus. E quanto mais distantes do Senhor, mais insensíveis a toda a percepção espiritual que nos cerca. E insensíveis também no nosso trato com aqueles que Deus nos deu como parte de nosso corpo e também como nossa herança, que são os nossos filhos. Então, onde falta liderança espiritual, meus irmãos, vai sobrar dor emocional. Inevitavelmente. Ao invés de ter uma esposa que se submete em amor e serve em amor, você só terá uma mulher triste, rixosa e amargurada. Porque você não soube ser o que Deus te chamou para ser dentro de sua casa. Mas diante de tantos problemas e diante de todos os desafios, qual é a nossa resposta? A resposta continuará sendo a mesma para todos os problemas e pecados que nós enfrentarmos. A nossa resposta será o Evangelho do Senhor. Somente o Evangelho tem o poder e a capacidade de nos trazer de volta ao lugar da onde nós não deveríamos sair. E o que nós encontramos no Evangelho não é o antigo Adão, mas o novo e definitivo Adão. Nós encontramos o homem que não se cala. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, o que temos é exatamente isso, nas palavras do apóstolo. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito
Espírito vivificante. A nossa resposta para as nossas omissões e para o nosso silêncio continuará sendo ainda Jesus Cristo. Passe o tempo, passe as eras, passe as estações e até mesmo o tempo e a cultura, a resposta continuará sendo a mesma. Qual será? Jesus Cristo. Jesus é o modelo de homem verdadeiro que nós devemos nos inspirar e seguir. Porque Jesus Cristo não se omitiu diante do pecado, mas ele deu a si mesmo, enfrentando o mal com a cruz. Ele é aquele que Paulo nos exorta, dizendo a nós, homens, que nós devemos amar as nossas mulheres de maneira sacrificial. Como? Segundo o modelo de Jesus Cristo. Diante das nossas crises, diante dos nossos problemas e até mesmo do nosso silêncio e da nossa omissão, devemos nos comportar sacrificialmente como ele. Ele não se omitiu diante do pecado, nem mesmo se calou, mas enfrentou o mal na cruz. Ele falou a verdade, ele liderou com coragem e serviu em amor. Se desejamos aprender como liderar a nossa casa, como servir a nossa família e como nos comportarmos em relação aos nossos relacionamentos, nós devemos olhar para a fonte, e a fonte é Jesus Cristo. Cristo, ele é o Redentor do homem omisso. Ele continuará sendo o Redentor do homem omisso. E se nós não perdermos os nossos olhos dele e seguirmos olhando para eles, por mais que esteja difícil as nossas relações e por mais que esteja sendo difícil para nós mesmos, ele continuará nos concedendo mais graça para enfrentarmos, e não somente enfrentarmos, mas vencermos a todos esses desafios. Onde Adão se calou, Cristo falou. Onde Adão cedeu, Cristo venceu. Onde Adão pecou no jardim, Cristo também venceu no jardim. O Getsemane foi o lugar que Cristo venceu e continuará sendo o lugar aonde nós homens venceremos para a glória de Deus. A restauração de cada um de nós, homens, começa em Cristo, continua em Cristo e terminará em Cristo. É na cruz que o silêncio de Adão é quebrado e o homem bíblico, o homem cristão, ele encontra a sua voz. O nosso silêncio, ele pode e deve ser vencido com o Evangelho de Jesus Cristo. E concluo dizendo a cada um de vocês, homens que estão me ouvindo, e faço duas perguntas importantes para a reflexão de vocês. E a primeira pergunta que eu faço é: onde você tem se calado? E eu quero tornar esses momentos finais um momento de reflexão para nós homens. Fazendo esta pergunta a vocês homens, e encorajando vocês a fazerem o mesmo. Onde vocês têm se calado? Como diz João, se dissemos que não temos pecados, não só nós somos mentirosos, como fazemos de Deus um mentiroso. Então não engane a si mesmo, não engane a sua esposa, nem tente me enganar ou enganar o pastor dessa igreja. Você sabe onde você tem se calado. E, portanto, eu quero que você traga diante de si mesmo, diante do seu coração e diante do altar de Deus, exatamente onde você tem se calado. Para, na confiança
em Jesus Cristo, você possa se sentir em paz com a certeza que Ele pode te auxiliar hoje a quebrar com o seu ciclo de omissão e silêncio. Porque Ele quer te fazer um homem à imagem de Jesus Cristo. Lembrando que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas elas cooperam para um fim glorioso, para um fim muito proveitoso. E qual é? O versículo 29 ele diz: nos fazer parecidos com Jesus. E se você, homem, se mantiver insistente em não fazer confissões a despeito de seus pecados silenciosos, você se manterá nessa sequência de erros, pecados, crises, violência, culpa, medo. E não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Ele quer para você. Ele quer nos ajudar a vencer a nossa omissão. E eu tenho certeza que Deus quer fazer isso não só aqui. Deus quer fazer isso na sua igreja. Deus quer levantar homens à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tenho orado para que Ele faça isso em Nilópolis. E também orarei para que Ele faça isso aqui na PIB de Barra Mansa. Deus não quer mais que seus homens, que seus filhos homens, se mantenham omissos e silenciosos diante das crises que se estabelecem dentro de suas casas. Deus não quer continuar vendo sua mulher triste, amargurada e rixosa em razão do homem que tem se mantido dentro de sua casa. E eu sei que assim como há homens difíceis, também há mulheres muito difíceis. Minha esposa está aqui que não me deixa mentir. Ela é mais difícil do que eu. Você achou que ia falar que era eu, né? Existem mulheres que são difíceis, de personalidades fortes, mas Deus as fez assim, para que um homem bíblico e evangelho as quebre com a sua doçura, sabedoria, gentileza e liderança servil. Uma vez conversando com um rapaz que não é mais da nossa igreja, e ele constantemente falava a respeito da crise do seu casamento e do seu desejo de se divorciar. Ele parou de me procurar, pela simples razão de eu responsabilizá-lo sobre a mulher que ele tinha dentro de sua casa. Porque, inevitavelmente, muitas mulheres se tornarão que são diabólicas e manipuladoras dentro de sua casa pela falta de homens dentro dessas casas. Se ele tinha a mulher que ele tinha, é porque ele não era o homem que deveria ser para ela. E o fim da história você já sabe. Não só eu, mas todos puderam perceber quem este homem realmente era. E era presbítero na época. Presbítero de nossa igreja. Se temos o que temos, só temos porque falhamos. E Deus não quer que nós falhemos. Se por um lado nós estamos sendo convidados a refletir sobre onde nós temos nos calado, eu também pergunto a você, meu querido irmão, sobre o que você tem se omitido. Veja que no capítulo 3, versículo 9, o próprio Deus nos dá um excelente exemplo de como devemos nos portar em relação às nossas crises conjugais. Quem é que precisa chamar a família para a conversa nesse momento?
ao próprio Deus. E chamou Deus. Homens, conversas difíceis precisam acontecer. E elas só vão acontecer quando você decidir ocupar o lugar do confronto. E não existem conversas fáceis em um casamento. Se alguém diz que existe conversa fácil no casamento, esse alguém nunca casou. Se existe algo que não existe no casamento, são conversas fáceis. Todas as conversas são difíceis, especialmente aquelas que envolvem comportamentos pecaminosos. No domingo tivemos o nosso culto da família na igreja, nossa conferência da família. Eu tive a oportunidade de falar diante da igreja que eu louvo a Deus pela vida de minha esposa, que é alguém que, melhor do que eu, ocupa este lugar de conversas difíceis. Ela gosta de ter conversas difíceis. Nunca vi alguém para ter vontade de conversar sobre conversas difíceis dessa mulher. Mas precisamos ter conversas difíceis. Porque são conversas difíceis que propiciam a ocasião para o Evangelho de Jesus Cristo. Não considere alternativas fáceis como a solução para os problemas conjugais. Porque alternativas fáceis não são alternativas bíblicas e evangélicas. E também há outra coisa que habitualmente digo a casais. Se você pensou em algum momento no divórcio como uma opção, isso significa que vocês já se divorciaram. E quando eu e minha mulher briga, eu digo pra ela, minha filha, a única coisa que não vai acontecer entre nós é o divórcio. Eu tenho que te aturar pro resto da minha vida. Você vai ter que me aturar pro resto da minha vida. Eu tenho vontade de te matar, mas separar de você eu não tenho vontade. Nem posso. Tenho certeza que ela tem os mesmos sentimentos. Porque crescer como casal é muito difícil. Lembrando a demonstração de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 22, o seguinte. Paulo deixa muito claro qual é a finalidade do casamento. E a finalidade do casamento é a santificação do casal. Ponto. À medida que nós alcançamos santificação no nosso casamento, é onde nós obtemos de Deus contentamento, felicidade, satisfação. Casamento não vai deixar ninguém feliz. A única coisa que pode nos trazer contentamento, satisfação e felicidade é quando homem e mulher mutuamente trabalham pela santificação um do outro. E Deus ainda pergunta para você, homem, e aqui nós terminamos. Ele continua perguntando para você, homem, onde você está? Ele continua fazendo a mesma pergunta para mim, ele continua fazendo a mesma pergunta para o Ismael. Ele continua perguntando onde vocês estão. A casa está caindo, ele está perguntando onde você está. Sua mulher está sofrendo, ele está perguntando onde você está. Ela está sofrendo com as suas dores emocionais, ele está perguntando onde você está. O seu filho está se perdendo e ele está perguntando onde você está. O seu filho está usando as drogas, a internet, o mundo e as amizades do mundo como uma fuga. E ele continua perguntando onde você está. A liderança não é de sua mulher, a liderança é sua. Deus te constituiu para isto. Onde você está? E hoje, meus irmãos, é o dia em que nós devemos romper com o silêncio. De nos levantarmos como um homem redimido em Jesus Cristo que somos. Não apenas reconhecendo, mas também nos apropriando desta verdade tão maravilhosa. De assumir o chamado de liderar com amor, proteger com coragem e falar com verdade para as nossas mulheres, para os nossos filhos. Cristo, ele quebrou o silêncio para que nós, homens, tivéssemos uma voz. Portanto, creia em Jesus Cristo. Confie nele, mas não deixe de agir. Esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar. Nosso bom Deus, graças damos ao Senhor por este tempo que aqui tivemos. Louvamos ao Senhor por suas maravilhas.
e suplicamos ao Senhor por sua graça. Que o Senhor tenha cuidado de nós. Que o Senhor zele por nós. Mas que o Senhor, sobretudo, trate os nossos corações por meio do seu santo evangelho. Eu sei que aqui nesta noite há homens que me ouviram e receberam esta palavra. Que o Senhor, através do seu Espírito, possa agora encorajá-los, empoderá-los, encherem seus corações de esperança para crerem que o Senhor pode restaurar seus casamentos hoje. Se há entre nós homens que estão pensando no divórcio, homens que estão cansados de enfrentarem seus desafios conjugais, homens que já pensaram em desistir, que esta palavra encontre lugar em seus corações, para que eles recebam do Senhor um poderoso avivamento. Renova, Senhor, seus corações. Renova as suas disposições. Renova, Senhor, a sua coragem. Renova a sua confiança. Renova, sobretudo, o poder do Evangelho em seus corações, para que eles se levantem, Senhor, como sacerdotes em seus lares. Se levantem como pastores em suas casas. Se levantem como homens para sua mulher e para seus filhos. E assim experimentem a gloriosa transformação que somente o seu Evangelho pode dar. Nós oramos por meio de Cristo, concordando e dizendo amém, amém e amém.